Contar passos para perder barriga? Olha, isso pode ser a maior perda de tempo que existe. Nessa análise, a gente vai desvendar por que essa estratégia famosa não funciona direito e qual é o protocolo de caminhada que a ciência de verdade apoia para queimar gordura de vez. A verdade é que nos venderam uma mentira muito confortável. A de que todo e qualquer movimento gera o mesmo resultado. Que uma caloria que você gasta passeando no shopping tem o mesmo efeito de uma caloria queimada com foco, com intenção. E olha, não tem mesmo. Então a pergunta que fica é: a famosa meta de 10 mil passos é inútil para queimar gordura? A resposta curta, e que talvez surpreenda, é: para a maioria das pessoas, sim. Isso mostra uma falha gigantesca no jeito que a gente aprendeu a pensar sobre exercício. Ok, vamos mergulhar a fundo nisso. Para entender o problema, a gente precisa primeiro entender como a nossa própria biologia acaba jogando contra a gente quando a caminhada é casual demais, sabe? Pensa comigo. O corpo humano é uma máquina de sobrevivência que foi otimizada por milhares de anos. O objetivo principal dele é um só: acumular energia, ou seja, gordura, e não sair por aí desperdiçando. Numa caminhada lenta, distraída, olhando o celular, o corpo entra em modo de economia e protege as reservas de gordura como se fosse um tesouro. A melhor analogia para a gente entender isso é pensar no nosso corpo como se fosse um carro híbrido. Ele tem dois tanques de combustível totalmente diferentes. O combustível número 1 é a glicose, o açúcar que vem da comida. É tipo um combustível de foguete, queima super rápido, é barato e serve para emergências, como correr de um perigo. Já o combustível número 2 é a gordura. Esse é o nosso tanque de reserva, de queima lenta e com estoque que é praticamente infinito. E é aqui que mora o problema central. A maioria das pessoas passa a vida toda travada no modo de queima de açúcar. E o pior, até mesmo durante o exercício. Quando o corpo sente um estresse muito alto, como numa corrida ofegante, ele interpreta aquilo como perigo, bloqueia o acesso ao tanque de gordura e joga açúcar no sangue para ter energia rápida. Então, como a gente faz para virar a chave e finalmente começar a usar o tanque de gordura? É preciso encontrar uma intensidade de exercício muito específica que sinalize segurança para o corpo e não perigo. Só assim, ele abre o cofre e libera as reservas de gordura para serem usadas como combustível. E aqui está o paradoxo. O ponto ideal exige mais esforço do que um passeio no parque, mas ao mesmo tempo é mais leve do que uma corrida que te deixa sem fôlego. É um equilíbrio bem delicado. O nome técnico para isso é zona de oxidação máxima de gordura, ou Fat Max. É a nossa janela de ouro. Pensa numa vela. Se a gente sopra muito forte, a chama apaga. Se falta oxigênio, ela solta fumaça. É preciso fluxo de ar perfeito para derreter a cera de forma eficiente. A gordura é a cera. O oxigênio que a gente respira é o ar. Certo, mas a grande questão é: como é que a gente acha essa zona perfeita no dia a dia, sem precisar de um teste de laboratório que custa uma fortuna? A resposta é muito mais simples do que parece. É o teste da frase. Funciona assim: se durante a caminhada dá para assobiar uma música tranquilamente, o ritmo está muito lento. Se falta ar para completar uma frase, se você está ofegante, aí já passou do ponto, está queimando açúcar. O ponto ideal é quando se consegue falar uma frase completa, mas cantar já seria um pouco difícil. Agora que a gente já sabe como encontrar a zona certa, vamos otimizar o processo todo para transformar o corpo em uma máquina de queimar gordura cada vez mais eficiente. O objetivo aqui não é só queimar calorias, é construir mais mitocôndrias. Pensa nelas como se fossem as fornalhas dentro das nossas células, que queimam a gordura. Caminhar na zona correta estimula a criação de mais fornalhas. Ou seja, a gente não está só gastando energia, a gente está construindo um motor maior para o futuro. E para acelerar essa construção, a inclinação é a grande virada de jogo. Caminhar no plano permite que o corpo roube um pouco usando a elasticidade dos tendões. Mas uma inclinação de até 12% força o trabalho muscular de verdade, principalmente dos glúteos e da parte de trás da coxa. Isso dobra a demanda de energia sem o impacto de uma corrida. E aqui vai um alerta crítico. Nunca, jamais, segure nos apoios da esteira. Esse simples ato de se apoiar reduz a eficácia do exercício em até 30%. É preciso balançar os braços livremente para engajar o corpo todo na caminhada. E para quem quer um turbo extra, existe o protocolo da cafeína em jejum. Ao acordar, os níveis de insulina estão lá embaixo, o que é o cenário perfeito. Beber um café preto ajuda a mobilizar os ácidos graxos, ou seja, a tirar a gordura das células e jogar no sangue. Mas o segredo é caminhar imediatamente para usar essa gordura como energia. Se esperar muito, o corpo simplesmente guarda ela de volta. Agora, um detalhe que a maioria das pessoas ignora, mas que faz toda a diferença. O que fazer com os olhos? Olhar para o celular enquanto se caminha é um verdadeiro desastre biológico. Quando a gente olha para o horizonte e vê o cenário passando ao nosso redor, ativamos uma coisa chamada fluxo óptico.
Isso envia um sinal de calma direto para o nosso cérebro, reduzindo o cortisol, aquele hormônio do estresse que adora mandar guardar gordura bem na barriga. A regra é clara: guarde o celular. E por último, um músculo secreto, o sóleo, que fica na nossa panturrilha. Ele é chamado de segundo coração, por causa da capacidade incrível que ele tem de regular o açúcar no sangue. Para ativar ele de verdade, a cada passo, o truque é empurrar o chão com o dedão do pé, sentindo a panturrilha contrair. Certo? Foi bastante coisa, né? Vamos agora juntar todas essas peças num plano de ação bem simples e direto. Aqui está o resumo de tudo. Primeiro, o timing. Faça de manhã em jejum ou logo depois das refeições. Segundo, o ritmo. Use o teste da frase para achar a sua zona ideal. Terceiro, o terreno. Sempre que der, procure uma inclinação. Quarto, a tecnologia. Esquece o celular, olhe para frente. E quinto, o engajamento. Sinta os músculos trabalhando a cada passo, empurrando o chão. E se uma caminhada longa não se encaixa na sua rotina, aqui vai uma alternativa poderosa. 3 caminhadas curtas de 10 minutos, uma após cada refeição, são cientificamente superiores a uma única caminhada de 30 minutos em um horário qualquer, especialmente para controlar os picos de açúcar no sangue. No fim das contas, caminhar não é só sobre mover as pernas, é sobre enviar um sinal correto para o corpo. Com a intenção certa, a caminhada deixa de ser um simples gasto de calorias e vira uma ferramenta poderosa para reprogramar o nosso metabolismo. A questão agora é: qual parte desse protocolo já vai entrar em prática amanhã?